paz do Senhor, a paz e graça, queridos e amados irmãos. Conhecendo o Criador através das Escrituras. Meu povo, Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Amados e queridos irmãos, eu quero dizer a vocês que não se prega o evangelho como antigamente. As más companhias, diz a Escritura, corrompe, As más companhias corrompem os bons costumes. E nós temos visto que, na verdade, essa igreja moderna ela tem caminhado e andado com o mundo. A televisão, a modernidade, tudo isso tem trazido dentro da igreja o mundanismo. Vejam bem, quando nós se colocamos na presença de Deus, nós temos que considerar dele que ele é santo, puro, e é um Deus imutável. Ele não muda. É um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Porém, muitos acreditam que só opera um Deus de amor. Tanto que é pregado nos dias de agora, nos últimos tempos, só amor, amor, amor. Vinde como está e fique como está. Tem alguns que até pioram. Eram até boas pessoas, mas começam a virar hereges, porque mudam a palavra do Senhor, dizem coisas que o Senhor não disse. Tem para pessoas, algumas pessoas no mundo, que é melhor não ter conhecido a verdade do que ter conhecido. Melhor não ter conhecido, porque agora eles conheceram e eles estão distorcendo a palavra do Senhor. E com isso, no capítulo 4 de Oséias 6, diz que o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E muitos vão fazer pregações, ensinam e falam de si mesmo, e não pelas Escrituras, daquilo que se deve ensinar a um Deus Criador, a um Deus de amor, mas a um Deus de justiça também. É o mesmo Deus que salva, leva para o céu, mas também é o mesmo Deus que lança o homem no inferno se não obedecer a sua palavra. Está no Salmos lá. O Senhor é um Deus que se ira todos os dias e já afiará a sua espada. Suas ferramentas estão preparadas. Se o homem não se converter, vai vir a sentença, e a sentença de morte, e morte eterna. Então eu fico vendo nessa geração de agora um povo, uma igreja apostata, que se apostatou da fé e prega o evangelho de libertinagem. As igrejas viraram realmente, parece um salão de baile com luzes e pula-pula, e eles falam que está cheio do Espírito Santo. Eles pulam, eles falam em língua, eles falam em mistério, e falam que é o Espírito Santo. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nós podemos ver os que se dizem cristãos, os carismáticos, também falam em línguas. É de Deus? Você faça análise, eu não estou subjugando, eu não estou julgando, mas eu condeno a prática daquilo que está fora da palavra. Se alguém entrar na nossa igreja e estiver tudo falando em língua, não vão dizer que estão loucos. Eu creio nos dons espirituais, sou pentecostal.
mas tudo como disse o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo disse, eu falo mais em língua que todos vocês. Mas na hora do culto é culto. O culto deve ser o culto teocêntrico para o Senhor. O culto é para Deus, o culto não é para você. O culto é para você, na verdade, estar ali e se apresentar como pecador. O culto está ali para você se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, que ao tempo certo Ele vai te exaltar. O culto em si é para que nós possamos contar nossos testemunhos, claro. O culto é para nós orarmos. O culto é para nós chorarmos. O culto é para nós apresentarmos os nossos irmãos. O culto é para nós apresentarmos o mundo em si, os governantes. O culto é um ato de fé que você vai se apresentar e dizer, eu estarei ali, eu creio, que eu não sou nada, sou pequeno, mas o Deus Criador, segundo a sua palavra, eu na obediência que estou, no nome de Jesus, serei ouvido e abençoado pelo Senhor, na sua vontade, na vontade dEle, na hora dEle. Eu creio que tudo que eu apresentar, o Senhor vai fazer. Mas nós podemos ver que o Senhor disse que, em Oséias 4:6, que o povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? O conhecimento da palavra. Eles rejeitam, eles querem Deus, eles querem estar na igreja, eles querem estar no templo, eles vão lá buscar bênção, eles fazem campanha, eles fazem votos, levam dinheiro, dão casas, dão carro, dão milhares de milhões aos falsos profetas. Só que, na verdade, diz a palavra que eles rejeitam o quê? Rejeitam o conhecimento. O que é o conhecimento? Não matarás, não adulterarás, não farás deuses, não farás imagem de escultura. Enfim, há diversas leis e estatutos que é colocado para nós obedecermos. Isso no Velho Testamento. E depois somos enquadrados agora na aliança, na nova aliança em Cristo Jesus. Jesus é o fim da lei. Então agora nós vamos ver pela graça. No antes, o adultério, se pecasse, era apedrejado. Agora Jesus diz que se você somente olhar para uma mulher e desejar, você já está cometendo adultério. Então, na realidade, vemos que muitos estão sendo destruídos e sua vida não vai avante, no sentido de ter alegrias espirituais. Porque a nossa alegria não consiste em comida e em bebida, pois diz a palavra que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas sim alegria no Espírito Santo. A nossa alegria não é em ter bens materiais, porque sabemos que se nós dormirmos, se nós morrermos essa noite ou até mesmo agora, diz então que nós não vamos levar nada. Nu viemos e nu voltaremos, como disse Jó. Podemos receber o bem e não também o mal? Então devemos conhecer ao Senhor. Devemos saber que Deus sabe como fazer e nós não. Eu fico às vezes meditando, até mesmo tenho feito alguns vídeos e tenho falado sobre o rico e o Lázaro que está no Cine Abraão. Eu fico vendo um rico que se esbaldou, comia do bom, do melhor, se vestia da melhor roupa, era bem visto na sociedade, e Deus não tirou dele esse benefício aqui na terra. Só que com certeza alguém falou do Criador. Ele já tinha ouvido falar do Criador, Deus Pai, do Yeshua Mashiach, de Jesus Cristo, o qual deu seu Filho. O Pai deu seu Filho Jesus para que morresse por nós. Então já tinha ouvido falar assim do Pai, do Deus Criador, com certeza. Mas ele não se converteu. E ali jazia, ou estava, aquele mendigo, o Lázaro, que diz a Escritura que ele desejava, ele almejava comer das migalhas que caíram à mesa do rico, porém não comia. Mas ali havia os cães que lambiam suas chagas, as suas feridas. Mas dá a entender que o rico não guardava o mandamento, rejeitava o conhecimento, e era próspero,
ia muito bem com ele, comia do bom, do melhor, se vestia muito bem e era bem visto. Quanto que Lázaro era aquele que não rejeitava, mas ele aceitava o entendimento da palavra no seu coração. Ele temia a Deus, dá-se a entender pelos relatos da Escritura que ele sofria, que ele passava fome, que ele era moribundo e doente. Aí na sequência da história, então, nós podemos ver que então morre o rico e morre Lázaro. Lázaro agora, diz a palavra que Deus, morre Lázaro e vê um cortejo de anjos buscar Lázaro. Morre o rico, que leva a morte. E depois a seguir nós vemos o relato que Lázaro se encontra no seio de Abraão, no conforto, na salvação, na presença de Deus, enquanto que o rico queima no inferno. Nesse texto eu posso observar que mesmo que Lázaro estava passando necessidades físicas de alimento, ele estava doente, mas ele tinha Deus e Deus era com ele. Dá para se entender no mesmo caso de Jó, porque Jó em nenhum momento, quando esteve passando aquela situação difícil, que perdeu tudo e todos, perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas e perdeu tudo, e ao ponto da sua mulher dizer: Jó, amaldiçoa seu Deus e morra. Mas Jó, pelo conhecimento que tinha, disse: como louca falas tu, podemos receber o bem e não o mal, Senhor. Jó aqui se coloca e se apresenta e dizer assim: eu entendo, eu conheço que Deus é Deus, Ele é o Criador, eu sou somente uma criatura, mas eu creio no meu Redentor, eu creio no meu Redentor, que por fim se levantará sobre a terra. Ele acreditava, ele cria que na hora do tempo certo ele estaria na presença do Senhor. Ele tinha esse entendimento no coração. Assim como o mendigo, e Deus não mudou a situação do mendigo como mudou a de Jó, mudou e deu 2 vezes mais do que ele possuía. Mas ao contrário, o mendigo não. O mendigo Lázaro morreu, foi levado pelos anjos, agora é confortado nos céus. Quando o rico indaga ou pergunta ao pai Abraão, o pai Abraão diz: ele só recebeu males. Olha a confirmação. Quer dizer que então Lázaro só recebeu males durante sua vida, só males. Mas Deus era com ele. Ele, na humildade do seu coração, aceitava aquilo vindo da parte de Deus, para que fosse um testemunho que o homem é possível crer e viver o amor verdadeiro por Deus, quer na falência da carne, na falência do dinheiro, em considerar que Deus é soberano sobre tudo e todos. Assim era aquele mendigo. Quanto que o rico, Deus não se importou que deixasse que levasse sua vida. Contudo agora, diz, o pai Abraão diz: olha, contudo ele recebeu só males, agora ele é confortado. E você recebeu só bem, agora tu é atormentado, porque não quis dar ouvido à palavra do Senhor. O rico então diz: mas Senhor, manda Lázaro lá, que fale com meus 5 irmãos, tenho 5 irmãos, para que não venha para esse lugar de tormento. Mas o pai Abraão diz: não, lá tem os profetas, tem Moisés e os profetas, ouçam, isso foi uma parábola real, tanto que é citado os personagens. E Deus, o próprio Deus, o pai Abraão diz: deixe eles que ouçam os profetas. Lá está Moisés e seus profetas, ouçam eles, obedeçam. Se não acreditam sequer nos vivos, acreditará no morto voltar à vida. Então nós vemos que, na verdade, muitos são destruídos porque rejeitam o conhecimento, e muitos estão dentro das igrejas dessa forma, rejeitando o conhecimento do Senhor, achando porque estão sendo abençoados financeiramente, andam de qualquer maneira, continuam a enganar as pessoas, continuam a mentir, continuam a adulterar a palavra, continuam a adulterar na vida física e carnal, e se acha que está tudo certo. Ao contrário dessa verdade, virá o grande juízo do Senhor. Tudo que o homem semear, isto colherá, diz a Escritura. Planta vento, colhe tempestade. Porquanto, meus amados, vivemos nessa geração perversa. O quanto que antigamente nós íamos para a igreja, eu lembro muito bem disso. Muitos chegavam nas igrejas no interior,
eu sou do interior do norte do Paraná, chegavam os pastores, os presbíteros em cavalos, carroças, até mesmo aquela antiga monarca, aquela bicicletona, entendeu? Não se visava o glamour, o status em construir impérios, mas sim ganhar almas para Jesus de verdade, levar o verdadeiro conhecimento da palavra. Isso aqui que está escrito, o que está escrito aqui no capítulo 4, 6, ensinar a verdade para que elas não fossem rejeitadas no dia do juízo ou no dia da sua morte. Então essas pessoas iam para a igreja, elas se convertiam ao Senhor Jesus, se batizavam e seguiam suas vidas, mudavam as suas vidas. Aquele que roubava não estava roubando mais, aquele que enganava não enganava mais. As pessoas não viviam correndo atrás do dinheiro, mas viviam correndo atrás da sua salvação, indo para a igreja, se esforçando, lutando, pedindo ajuda ao pastor, aos obreiros. Era assim que se vivia o evangelho. O evangelho não na libertinagem, tinha um bom costume, coisa que se perdeu com o tempo. Se hoje anda dessa forma, o que será no dia de amanhã? Será aquilo que Jesus disse, que na sua volta será como no dia de Sodoma e Gomorra. Total promiscuidade, total libertinagem, total abandono da obediência, total abandono da fé. Apostatariam da fé nos últimos dias, está escrito. E é assim que será. Talvez eu fale isso para você, para te alertar, porque isso vai acontecer. A cada dia vai se intensificar. Os dias maus vão se intensificar. Não tem como mudar, porque está escrito e a palavra de Deus tem que se cumprir. O anticristo tem que vir, o anticristo vai reinar. Juntamente com o sistema do mundo, as igrejas vão se unir tudo. Vai haver uma só fé, um só governo mundial. E assim, todos vão se dobrar à besta, aos governos, vão adorar porque o governo vai dar do bom, do melhor. Até então, nos primeiros 3 anos e meio. Depois virá a sentença do Senhor. Quanto àqueles que se venderam para o mundo e amaram o mundo, é claro que Deus o julgará segundo proveniência e sua justiça, e lhe recompensará segundo a sua vontade e justa que ele dará a cada um. Porém, eu e você que se dobramos ao Senhor e obedecemos o evangelho da verdade, se esforçando em caminhar, se esforçando em buscar o reino do céu e a justiça, então esses serão confortados, mesmo que nós perseguidos, mesmo que nós afrontados nos dias de hoje e de agora, por causa do sistema, por causa de pessoas que menosprezam, talvez a você que não está numa denominação, que vive sua vida correta. A palavra diz que na verdade os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque às vezes até mesmo os filhos das trevas veem o erro que está dentro das igrejas. Entre as 7 cartas do Apocalipse, os ímpios, os filhos das trevas, estão vendo as 6 igrejas, ou as 5 igrejas e meia, que estão perdidas caminhando para o inferno. Eles veem, nossa, que vergonha, nossa, que escândalo, nossa, tantos acontecimentos que nós temos visto. Pastor que tem estrupado o próprio filho e tacado fogo na casa. Pastor que tomou a esposa do próprio pai e casou e abriu outro ministério. Pastor pastoras ou filhos de pastor que assassinam seus próprios pais para assumir o reino, o império da terra, o dinheiro. Tudo isso é proveniente de Satanás, porque querem criar impérios. Vejam o escândalo que está acontecendo aí na família ou no ministério Flor de Lis. Tantos escândalos. A Bíblia diz: importa que venham os escândalos, mas ai de quem há de vir. Talvez você me questione e diga: mas então por que você está falando? Porque a palavra nos diz que nós devemos denunciar, condenar as obras das trevas. E nós, e eu, e você deve condenar essas obras do diabo, que esses que se diz ser filhos de Deus e não são, esses que diz ser judeus e não são, esses que diz ser salvo e não são, esses são falsos profetas, que querem criar ou que criam e levantam impérios no nome de Cristo, e se dizem ser homens e mulheres de Deus, com falsas profecias, com falsos ensinamentos, e dizem que assim foi dado ou otorgado, digamos assim, uma autorização para eles fazer, e deles são de Deus. O resto é o resto. Isso não provém de Deus. Cada um quer ser cabeça de si mesmo.
E sendo que há um só cabeça, o Deus Pai Criador, cabeça de Jesus Cristo, e Jesus Cristo o cabeça da igreja, e nós o cabeça da esposa. E assim prosseguimos na caminhada da verdade de Cristo perante a palavra. Mas o povo está sendo destruído. Milhões de pessoas estão indo para o inferno, porque a própria palavra nos ensina que no final dos tempos aconteceria isso. O apóstolo Paulo nos adverte dizendo que viajariam o mundo inteiro, as pessoas, os profetas, os falsos profetas, os homens, e eles fariam de um prosélito 2 vezes filho do inferno. Eles fariam convertidos, ganhariam no nome de Jesus, mas depois fariam esse convertido 2 vezes filho do inferno. É o que acontece hoje, infelizmente, nessa geração má, uma geração que não teme a Deus, que anda ao seu bel prazer. O importante é você estar na campanha, o importante é você dizimar, o importante é você estar na igreja, fazer números. Não importa como você anda, importa o que você dizima, importa o que você oferta, importa que você esteja lá. Os teus pecados não faz diferença a esses irmãos. Deus é amor. Se arrependa, ora lá, peça perdão e continue vivendo. É assim que eles ensinam. Não podemos desprezar. Não, a palavra diz que nós devemos ser disciplinados. Sim, somos disciplinados pelo Senhor e também pelos irmãos. A palavra diz assim: se algum irmão entre vós for ladrão, for idólatra, for devasso, com tal nem sente, com tal nem comais. É isso que a Bíblia diz, é isso que as Escrituras ensinam. Mas não, hoje você vê pastores ladrão, pastores que roubam, pastores que enganam. Nós podemos ver esses pastores mais antigos que são os fundadores da Marcha para Jesus, foram presos nos Estados Unidos. O Estevão, né? Bispo Estevão, uma coisa assim, da bispa lá também, foram presos com dinheiro, então é escândalo, em cima de escândalo. E Dir Macedo também no começo foi preso e fez até os filmes, e com isso ele tira mais dinheiro do povo, enganando. Essa é uma realidade do final dos tempos. A palavra diz que as coisas iam se intensificar, que as coisas iam de mal a pior, que os homens iam enganando e sendo enganados. É o que está acontecendo agora. Milhares e milhares de placas de CNPJs. Eu não sou contra o CNPJ nem contra a placa. Eu sou contra aqueles que pregam fora da palavra de Deus. Eu sou contra e eu como diz, condeno, porque a Bíblia diz: condenar as obras das trevas. Eu condeno essas obras que eles estão fazendo no nome de Jesus, criando impérios, carregando a camisa. Nós temos que carregar a camisa da igreja, carregar a placa da igreja nas costas. Tem que carregar nada. Tem que levar, tem que pregar Jesus. Não importa qual igreja você seja, não importa qual igreja que você vá, mas vá na igreja que, num lugar, num templo, num salão, onde que prega a verdade de Cristo, onde que prega o evangelho verdadeiro. Não tem importância. Não há importância em questões religiosas, de placa ou denominações ou qualquer lugar que seja, desde que esteja diante da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda, mas em linha reta, no caminho da verdade, que é Cristo Jesus. É isso que nós devemos ensinar. Mas vemos que, diz o Senhor, o meu povo está sendo destruído. Sabe por quê? Porque lhe falta conhecimento, porque não lê a palavra. O pastor disse que tem que fazer a campanha dos 500 dias lá, levando 100 reais todo dia, e o povo vai, porque é para ser salvo? Não, é para ficar rico. Então as pessoas vão ser enganadas. Por quê? Porque elas querem aquilo. A palavra diz que cercariam-se de mestres. Eles iam se cercar, é o que acontece hoje. De mestres, são pessoas que estudam, fazem teologia. Cercariam-se de mestres segundo suas próprias cobiças. É isso que aconteceria. E é o que está acontecendo. E esses bajulariam as pessoas por motivo interesseiro, pois o seu Deus é seu ventre, só pensa nas coisas terrenas, só pensa nas coisas deste mundo. É o que diz a Escritura. Mas se nós conhecemos ao Senhor, nós buscamos as coisas vindouras, as coisas que há de vir, coisa que antigamente se pregava para você ir para Jesus, porque Ele ia te salvar do fogo eterno, do inferno. E Deus poderia fazer, claro, e pode, e faz curas, maravilha e abençoa. Isso é automático na vida do cristão. Isso vem automático na vida do homem. Isso vem automático na vida do jovem, do ancião, enfim, da família do Senhor Jesus.
Jesus, devemos amá-lo, servi-lo pelo que Ele é: bondoso, Senhor, Criador, Deus que fez tudo, e nele há justiça, não injustiça. E no mais, tudo, um dia tudo vai ser colocado às limpas e às claras, e Deus julgará um por um, sentenciará aqueles que não quiseram, aqueles que rejeitaram, e mais aqueles que foram perseguidos, odiados, obedeceram, se esforçaram e foram lavados no sangue de Cristo, herdarão a herança eterna. Aqui na terra, Ele disse bem claro, foi Jesus que disse: vós sereis odiado e perseguido por causa do meu nome. Mas Ele disse: bem-aventurado quando for perseguido, quando mentir, quando eles fazer mentira contra vós, quando eles mentir contra vós, quando eles te acusar, quando eles perseguir, quando eles vos matar, bem-aventurado. Jesus falou que nós somos bem alegres quando isso acontecer. Ao contrário desse mundo que prega somente o evangelho da libertinagem. Paz do Senhor, a paz e graça seja com todos, e que Deus vos abençoe segundo a vontade dele, no nome de Jesus. Amém, amado? Graça e paz a todos.